Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a 3 perguntas de vocês internautas. Comprar pré-fixado. Por que os grandes bancos continuam comprando pré-fixado apesar da queda das taxas? Segundo, a inflação vai voltar no Brasil? E a terceira, a recessão pode mesmo chegar em 2024? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida ou quer mandar algum comentário, fique à vontade. O intuito aqui é sempre te ajudar. Então, tá na dúvida? Escreva que a sua dúvida pode aparecer aqui num vídeo específico que nós gravamos semanalmente. Vamos começar então. Mesmo com as taxas caindo no Tesouro Direto, por que os bancos compram pré-fixado? A pergunta foi em razão de um vídeo que eu vou deixar aqui no alto, caso você não esteja a par dela. Mas em síntese, as taxas dos pré-fixados estão caindo, tanto no Tesouro Direto quanto no leilão do Tesouro Nacional, que foi o vídeo que eu gravei falando da oferta de títulos para os investidores, pessoas jurídicas, os bancos, fundos de pensão, de previdência. E eu mostrei esse quadro, então, que ele mostra para você a taxa do leilão anterior e a taxa atual. Então, por exemplo, o pré-fixado para 2024 saiu de 12,03 para 81. Para 2025, que é a linha de baixo, saiu de 10,09 para 9,98. E julho de 27, aumentando a taxa. Então, o que nós estamos vendo é a curva de juros descendo, mas em 2026 voltando a subir novamente. Não quer dizer que isso vai acontecer. É então a projeção do mercado nessa data, em agosto, quando eu gravo esse vídeo. O futuro nós saberemos quando chegarmos lá, mas é a expectativa do mercado que define então essa taxa lá no Tesouro, tanto no Tesouro Nacional quanto aí no Tesouro Direto. É o mercado que faz essa indicação. E aí ficou a dúvida, por que os bancos estão comprando se o pré-fixado está caindo? E eu pensei aqui em 3 possibilidades para você discutir comigo. Primeira questão que eu preciso te falar, continua sendo o título preferido pelos investidores. Então, a oferta do Tesouro Nacional continua grande e é o título que está sendo mais comprado, tanto em quantidade quanto em percentual sobre a oferta total. Então, a primeira possível justificativa, em que pese as taxas caindo, elas ainda estão bastante atrativas. Estamos falando aí de taxas em média 10% para cima. Se você lembrar do histórico que nós tínhamos aqui no Brasil, há pouco mais de 2 anos atrás, estávamos falando de taxa de 4%, 5%, 6%. Então isso ainda fica na memória do investidor. E uma taxa de 10%, vamos aqui falar a verdade, não é uma taxa de todo ruim, considerando esse histórico recente. Segunda possibilidade, nós poderemos ter, talvez aí, para 23 e até para 24, uma queda mais acelerada na taxa de juros. Olha, se isso daí vier a acontecer, é melhor os bancos comprarem agora com uma taxa um pouco mais alta do que com essa taxa que vai vir daqui a 6 meses ou 1 ano. Concorda comigo? E a terceira possibilidade, é um produto mais fácil de empacotar para eles venderem para as pessoas físicas. É um produto simples de explicar e que quando você coloca, por exemplo, aí num fundo, fica mais fácil. E para finalizar, vamos ser sinceros, os bancões, os fundos, eles têm informações muito mais detalhadas do que eu e você. Tem áreas específicas para estudar juros futuros. Tem analistas olhando para isso o tempo inteiro, olhando para fora dos mercados, enfim. Mas eu acho que essas 3 características aí podem justificar a preferência. Taxas historicamente atrativas, possível queda mais acentuada na taxa Selic em 2024 e é um produto mais fácil de você poder vender. E aí, gostou da resposta? Está gostando desse vídeo? Não custa nada, dá aí o super like e se você gosta do nosso canal, compartilha os nossos vídeos. Vamos lá para a segunda pergunta. A inflação pode voltar em 2024?
O que esperar daqui para frente? Eu acho que a preocupação de todo brasileiro é com o nosso histórico de inflação. E eu repito em todos os vídeos sobre isso. O Brasil é um país que historicamente tem inflação alta, inflação em média de 6% ao ano. É uma inflação que come parte do seu patrimônio, parte do seu recurso. Então a preocupação do brasileiro realmente está contida nessa pergunta. De acordo com o levantamento que é feito pelo Boletim Focus semanalmente, ele encaminha então um questionário para mais de uma centena de bancos e pede que eles respondam sobre as expectativas de inflação, de PIB, de câmbio e de juros. E esses bancos então retornam esse questionário. Com base nisso, para 2023, a expectativa é que o IPCA feche em 4,84. É esse círculo vermelho aí na sua tela. Repara, do lado direito dele tem o número 2. Significa que, durante as últimas 2 semanas, o mercado manteve aí essa expectativa. Então, o mercado estabilizando com uma inflação em torno desse 4,84. 153 bancos responderam a essa pesquisa. Mas para 2024, uma vez que o mercado antecipa as expectativas, nós já estamos falando de uma queda de 1% na expectativa de inflação, que seria 3,86%. E mais do que isso, olha do lado do 3,86, uma setinha para baixo e o número 4. Significa que durante 4 semanas seguidas, o mercado já está projetando para baixo a inflação lá em 2024. Em resumo, está muito claro que a inflação vai cair em 2024. Essa é a projeção do mercado. A certeza é impossível de prever. Então, de acordo com essa projeção, sim, a inflação deve cair. E mais do que isso, você olha também os gráficos que o Copom disponibiliza. Na linha azul, você está vendo aí a inflação ao longo de 2023. Veja que no primeiro semestre, claramente ela sobe. E a partir de junho, já vem caindo. Essa é a linha azul, 23. A linha vermelha, que é 24, também muito semelhante. Vinha estável, sobe um pouco, só que de maneira menor, e agora ela já está cedendo. E para falar a verdade, 25 e 26, a inflação ainda é menor, é 3,5%. Só que tem um detalhe, essas projeções para médio e longo prazo, aí para cima de 1 ano e meio, 2 anos, eu diria que é muito possível acertar. E com isso, a nossa taxa de juros também vai caindo. Ela ficou alta durante muito tempo, praticamente aí mais de 1 ano, e agora nós estamos vendo o efeito claro na inflação, que é a queda da inflação. Então a taxa Selic deve cair agora e continuar caindo em 2024. Essa aí é a expectativa do mercado. Agora, juntando a pergunta anterior com essa, que talvez você esteja falando, seria melhor o pré-fixado ou um tesouro IPCA? Na minha opinião claríssima, um tesouro IPCA, porque veja, o pré-fixado já corrigiu bastante, as taxas já estão girando em torno de 10%, enquanto que a inflação, você nunca vai ter certeza do que pode acontecer. Vai que nós tenhamos aí um efeito externo que traga inflação novamente para o Brasil. Eu falei da expectativa. A expectativa é essa. Mas se nós tivermos, por exemplo, um aumento daquele conflito na Europa, um problema qualquer lá com Taiwan, enfim, diversos fatores externos podem realmente trazer uma inflação mais alta aqui para o Brasil. Por isso, na minha opinião, Tesouro IPCA é melhor nesse momento. Não é indicação de compra, aqui é tão somente uma opinião, para que você tenha dados e tome a sua própria opinião. Vamos para a terceira pergunta. Recessão chegará em 2024? Eu gravei um vídeo nessa semana e você pode procurar ele aí, falando sobre um analista, um especialista em Wall Street, que previu corretamente o preço das ações subindo no primeiro semestre na Bolsa Americana, o S&P. E agora ele falou que o cenário mudou, o cenário está mais preocupante e ele prevê que nós tenhamos uma recessão nos Estados Unidos em janeiro de 2024. E a pergunta foi essa, teremos mesmo uma recessão? E eu vou te responder agora. Para mim, é impossível alguém dar uma data certa da recessão. Então, afirmar que vai ser em janeiro é muito difícil.
Por outro lado, os sinais são claríssimos de enfraquecimento das economias mundiais. E quais são esses sinais que eu trago vídeo após vídeo? A curva de juros invertida, ou seja, os títulos que estão com vencimento mais curto nos Estados Unidos, como por exemplo 1 mês, 3 meses, 6 meses, estão pagando taxas maiores que, por exemplo, a taxa de 10 anos. Isso aí, historicamente, é claramente um sinal de recessão à vista. Os PMIs caindo claramente, principalmente PMIs de manufatura caindo no mundo inteiro. Nós temos juros bastante altos no mundo inteiro. Aqui começamos a queda, é só o início do ciclo. Temos também o LEI, o Lead Economic Index, um indicador americano que traz 10 elementos com uma composição que já indica aí o sinal de recessão também. Em outras palavras, dar uma data é impossível, mas os sinais evidenciam o enfraquecimento da economia mundial. Eu não estou falando da economia do Brasil, estou falando das economias dos países. E se eles não vão crescer, as empresas provavelmente também não. Diante disso, você deve sempre estar de olho nos sinais, porque você conseguindo olhar para esses indicadores antecedentes, você já sabe o que pode acontecer lá na frente, que mais ou menos tempo deverá chegar. Então, se eu puder te dar um conselho, e não é indicação, cuidado para os investimentos mais arriscados e mais longos. Aqui eu não estou chamando de mais arriscado tão somente, por exemplo, criptomoeda ou ações. Talvez você esteja comprando algum investimento na renda fixa de um longuíssimo prazo e um emissor que não seja muito confiável. Muito cuidado. Tem agora cada vez mais critério nas escolhas dos seus investimentos em termos de segurança de investimento e também em termos de prazo, para que você não seja traído pelo mercado externo, que, volto a dizer, já está dando claros sinais de enfraquecimento. Para finalizar, o mercado financeiro acionário americano, a Bolsa Americana, costuma antecipar esses movimentos de 3 a 6 meses. Em outras palavras, se esse analista estiver correto e tivermos uma recessão em 2024, logo no início, em janeiro, muito provavelmente nós já teremos correções antes desse período. Por isso, fique de olho e se você quer realmente aprender, volto a dizer, nós temos 3 cursos aqui que estão com 35% de desconto. Vini35. Vou deixar o cupom na descrição desse vídeo, mas já anota aí, Vini35, e você tem todos os links na descrição. Lucro máximo da renda fixa, para você aprender a investir na renda fixa brasileira, nos principais investimentos, incluindo Tesouro Direto, CDI, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, para que você entenda. Tem um específico de Tesouro Direto, para que você aprenda a investir em cada um dos títulos e ganhe na marcação a mercado. E por fim, nós temos também investimentos para que você aprenda a investir no exterior, no mercado americano, ganhando com a valorização do dólar, que aliás já subiu bastante, e com preço de ativos por lá. Volto a dizer, Vini35 é a oportunidade. Invista no seu conhecimento para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família e qualquer dúvida, escreva que eu terei um prazer em respondê-los. Um abraço e até o próximo vídeo.